No início do ano eu me dei uma meta um tanto quanto absurda de leitura. Eu disse que eu ia ler 50 livros esse ano, porque ano passado eu li 30 e foi até relativamente fácil, então eu pensei que esse ano fosse super possível eu chegar a 50 livros. Acontece que essa pressão pra ler 50 livros acabou que fez eu parar de ler. Eu já tinha visto na metade do ano que eu tava muito atrasada porque eu tinha lido 17 livros apenas, né, baseado na minha meta, e eu já fiquei na cabeça, não vou chegar lá, então me deu uma desmotivada. Então nos últimos meses eu tenho lido pouquíssimo, e a moral desse vídeo aqui é mostrar pra vocês em quanto tempo eu consigo recuperar esse meu hábito. Meu tempo de tela aumentou, eu não termino um livro desde... Juro, eu não lembro o último livro que eu terminei, mas claro, foi esse ano, faz alguns meses. E eu tenho muitos livros que eu estava lendo, começando, que nem esse aqui que eu tô quase acabando, e eu simplesmente não consigo terminar. Então desde a semana passada eu tenho tentado implementar um pouco mais de tempo de leitura durante a minha semana, mas eu quero ver em quanto tempo que eu ganho essa motivação, essa vontade de volta, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler, mas eu tenho esses períodos que eu paro um pouco. Minha maior motivação nessas próximas semanas é terminar o livro que eu tô lendo, o livro físico que eu tô lendo, que é Pensando em Sistemas, e também terminar o livro que eu tô lendo no Kindle, que é de uma das minhas autoras preferidas, é um romance, que é pra ser meio bobinho, mas eu gosto muito dos livros dela. Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu tô logo no inicinho. Se eu terminar esses 2 livros nas próximas 2 semanas, eu vou ficar muito feliz e eu acho que isso vai me dar um gás pra continuar. E continuar nesse costume que eu tava tendo de ler um livro de estudos e um livro de ficção, um romance, alguma coisa um pouco mais leve. Então, gente, ontem à noite eu li algumas páginas do meu livro e aí eu dormi. Isso acontece sempre. Eu deito, leio, tipo, 3 páginas do meu livro e durmo. O que é bom, porque é óbvio que eu durmo bem melhor quando eu leio ao invés de fico no meu telefone de noite, né? O que eu gostaria... Óbvio que eu gostaria de não ter parado de ler, de não ter lido muito nos últimos meses. Mas aquele livro que eu tô lendo é muito interessante, só que ele não é tão simples, assim. A gente tem que entender o conceito todo, e ela explica muito bem. Começa com coisas simples e aí vai pros mais complexos, pros sistemas mais complexos. E agora que eu tô mais no final do livro, é óbvio que a gente tá mais pros sistemas mais complexos, só que eu já não lembro tão bem, sabe? Eu já não tô tão dentro do livro quanto quando eu tinha começado a ler. Então, talvez, eventualmente, eu releia esse livro pra pegar toda a informação de uma vez, assim, em 1 semana, 2 semanas, ao invés de meses. Mas tem chances de terminar essa semana, viu? E agora, eu vou aproveitar um outro momento que eu consigo ler também, é no meu horário do almoço, tipo, quando eu tô almoçando. Eu não tenho um horário do almoço, mas quando eu almoço, muitas vezes eu assisto um vídeo ou eu fico no telefone. Ficar no telefone não é bom, né? A gente fica mexendo e a gente nem presta atenção na comida. Assistir um vídeo eu já acho menos ruim, porque às vezes eu assisto um vídeo que eu tô aprendendo alguma coisa. Mas eu também consigo ler no meu Kindle. Não dá pra ler o livro de papel, né? Porque senão a gente tem que segurar o livro e passar as páginas enquanto tá comendo, é difícil. Mas no Kindle dá pra ler. Então eu vou continuar aqui lendo o meu livro. Eu tô com pouca bateria no meu Kindle, mas eu acho que vai ser o suficiente pra eu ler um pouco. Que eu tô lendo Highly Suspicious and Unfairly Cute, da Talia Hibbert, aquela autora que eu falei que eu gosto bastante. Vamos ver quantas páginas eu consigo ler. Esse aqui eu tô mais no início, mas eu também gostaria muito de terminar logo. Eu normalmente leio um em português, um em inglês, um livro de estudo e um livro de ficção. E aí eles variam, às vezes o livro de estudo é em inglês e o livro de ficção é em português. Eu também tenho um livro em espanhol, que seria o meu próximo, assim, grande objetivo pra eu terminar aquele livro também. Enfim, eu tô muito confiante. Eu já tô gostando mais, eu já sinto que tem vários momentos que eu gostaria de estar lendo. Só que eu tenho que estudar ou trabalhar ou fazer outra coisa. Mas a gente encontra momentos, a gente faz tempo pra fazer essas coisas que a gente quer muito, então eu estou confiante. Vou tentar ler mais entre as minhas aulas. Muitas vezes o que acontece é que eu sei que eu já tô ficando um pouco sonolenta. E aí se eu ficar lendo, eu vou ficar mais sonolenta. Então eu tento fazer outra coisa que não vai me deixar sonolenta. Mas agora eu tenho mais uns 3 minutos antes da minha aula, o que dá pra ler algumas páginas. E eu vou tomar um chá. Qual que é esse chá? É um chá que tem cafeína. Acho que é Earl Grey esse aqui, só que eu só não sei exatamente o que tem dentro. Mas ele me acorda, porque eu não posso tomar mais café, já são 5 da tarde. Então mais tarde eu acho que eu vou conseguir ler um pouco mais. Talvez do meu outro livro também. Gente, agora é de tardezinha. Eu vou colocar um timer de 20 minutos e tentar ler 20 minutos desse livro. Porque eu tô lendo só de noite e se eu ficar lendo só de noite esse aqui, não vou fazer nada com esse monte de página aqui. Eu acho que eu consigo ler pelo menos 10 páginas em 20 minutos. Ah, vai mais até. É porque eu tenho que pensar enquanto eu leio esse livro, né? Não é um livro só de ir lendo super rápido. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Vamos ver quanto que eu consigo ler. Eu tô na página 192. Eu vou colocar um timer e a gente vai ver onde eu chego.
Gente, meu alarme acabou de disparar. Eu tava lendo a página 205. Eu só vou chegar num ponto aqui, cadê? Tá. Entendi onde eu tava. Tô usando esse negocinho pra marcar. Eu tenho 1001 marcadores de livro lindos, mas tô usando esse. Então eu acabei de começar o capítulo 7. Os capítulos são bem longos. Página 204. Eu comecei a ler na página 194, né? Tá bom, faltam 50 páginas. Eu com certeza consigo terminar esse livro essa semana. Se eu fizer isso de ler pelo menos 20 minutos, porque de noite eu leio 2 páginas e eu pego no sono. Gente, hoje é sábado. Eu tô gravando esse vídeo um pouquinho por dia, todos os dias dessa semana, né? Então eu acho que faz o quê? Deve fazer uns 6 dias que eu comecei. Ainda não sinto que eu tô no meu pace de leitura que eu tava antes, então ainda a gente tem muito trabalho pra fazer. Eu quero muito terminar esse livro hoje, então eu vou colocar um vlog de leitura na TV, no YouTube, e vou ficar lendo enquanto eu assisto o vlog de leitura. Eu gosto muito dos vídeos da Sarah Caroli. Ela faz uns vlogs de leitura bem longos, que tem vários momentos que ela só tá lendo. Então, tô lendo, ou eu tô só escutando ela falar sobre o livro dela, mas não tô prestando muita atenção, porque eu vou prestar atenção no meu livro. Mas aí, parece que você tá lendo com uma amiga, entendeu? Toda vez que eu vejo um vídeo de reading vlog, ou eu vejo um vídeo de study vlog, me dá vontade de ler ou me dá vontade de estudar. Então, isso vai me motivar. E é isso que eu vou fazer. Vamos ver se eu consigo terminar esse livro. Se eu fizer, assim, uma sessão de leitura de 1 hora, eu acho que eu consigo terminar. Porque eu já tô nos pontos finais, na verdade. Ela já meio que finalizou o raciocínio dela e ela tá dando umas últimas dicas. Então, eu acho muito que eu consigo terminar. Eu fiz um suco agora, enquanto eu tomo meu suco, vou ler meu livro. Ai, que delícia de sábado. Tá muito quente, mas aqui em casa até que tá bom. Já fiz muita coisa hoje, eu quero só descansar. Ainda é tipo meio-dia. Então, vamos fazer isso. Então, gente, eu tecnicamente já terminei o livro. Aqui no final, ela faz tipo um resumão de tudo que foi dito. O que é legal, só que como eu marquei várias coisas no livro, eu vou voltar e ler o que eu marquei e fazer anotações. E aí eu posso usar esse resumo, assim. Eu li até aqui, ó, apêndice, definições de sistema, o glossário. Aí tem resumo dos principais sistemas, que era o que eu tava lendo. Eu li até aqui, evitando as armadilhas do sistema. Tudo que ela já disse no livro, só que meio que recapitulando pra você, toda vez que você quiser consultar, você não tem que ler o livro inteiro de novo, eu acho. Lugares para intervir em um sistema. Diretrizes para viver em um mundo de sistemas, equação, modelo. Aí tem dos capítulos quais equações ela usou. Enfim, várias coisinhas assim. E aí notas. Monte. Olha aqui, um monte de notas. Bibliografia. Pensamento. Agradecimentos e sobre a autora. Terminei. Finalmente. Um livro muito bom. Eu acho que eu mostrei no início do vídeo, né? Pensando em sistemas. Da Donatella H. Meadows. Ela foi uma das mais influentes pensadoras ambientais do século XX. PhD em Biofísica pela Universidade de Harvard, entrou para um grupo no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dedicado a aplicar as ferramentas dinâmicas de sistemas a problemas globais. Enfim, bem inteligente, né? Ela morreu em 2001. Super interessante. Mas, que nem eu falei pra vocês, eu gostaria de ter lido ele todo de uma vez, ao invés de ter pausado tanto. Eu li, assim, grande parte, e daí eu li essa parte aqui, basicamente, nessa semana, né? Mas muito bom, olha o tanto de coisa que eu marquei. Agora, o que eu queria fazer? Esse vlog aqui que eu coloquei na TV, ele é super longo, ele tem uns 38 minutos. Eu queria ler um pouco do meu outro livro também, só que eu não carreguei meu Kindle ainda, porque eu não sei cadê o carregador. Sabe uma coisa que eu não gosto do Kindle? É que ele tem aquela entrada de carregador, que não é a mesma entrada, não é aquela universal, assim, que tem na maioria das coisas hoje em dia. Então eu sempre, toda vez que eu vou carregar meu Kindle, eu não sei onde é que enfio o carregador dele. Eu vou procurar, deixar ele carregando enquanto eu gravo um vídeo pro YouTube, e daí eu vou ler um pouco mais do meu livro que tá no meu Kindle. Porque eu tô no mood de ler, só que ele tá sem bateria. Voltei, gente, pra lermos um pouco mais. Meu Kindle carregou, tá em 73% agora. Aí, eu não tinha dito pra vocês ainda o nome do outro livro que eu tô lendo aqui, né? É da Talia Hibbert, é essa capa aqui, ó. Ele chama Highly Suspicious and Unfairly Cute. Eu ainda tô 4% dentro, gente. Sério, toda vez que eu vou ler, eu leio assim, meia página. Mas terminamos o livro hoje e eu vou dar um grande avanço nesse aqui. Eu tô comendo franui, mas eu vou fazer um café, porque eu não tomei café ainda, já são 2 da tarde. E eu acho que isso vai me dar um pump. Eu fiz um café gelado pra sentar e ler. Olha que coisa linda que ficou. Não, sério.
pra gente finalizar esse vlog de leitura. Eu não tenho nenhuma noção de se esse vídeo ficou muito curto, se ficou muito comprido. Eu senti que se eu ficasse falando muito enquanto eu tava lendo, se eu ficasse gravando sempre enquanto eu tava lendo, eu ia ser um pouco repetitiva, então eu espero que eu tenha mostrado o suficiente. Mas eu quero recapitular com vocês tudo o que eu consegui ler nesses últimos dias. Agora é quinta-feira, eu comecei esse vídeo semana passada, então foi aí quase 2 semanas de leitura e eu sinto que eu finalmente tô muito assim, eu tô querendo ler, eu tô querendo ler antes de dormir, sempre, pra eu ir dormir mais tranquila. E sempre que eu tenho um momento livre ou um momento antes das minhas aulas, eu gosto de pegar o meu Kindle e ler. O Kindle, ele facilita tudo pra mim. Mas vamos voltar um pouquinho pra falar sobre os livros que eu finalizei. Bom, o primeiro livro que eu consegui finalizar foi Pensando em Sistemas. Como vocês viram, esse livro eu comecei lá em julho e eu terminei agora em outubro, então demorou bastante. Mas é super interessante, eu gostei muito dele. Depois eu consegui terminar o livro Highly Suspicious and Unfairly Cute, da Talia Hibbert, que era um livro de romance. Vou explicar um pouco mais sobre esse livro porque eu sinto que eu não falei o suficiente. Ele é um romance entre a Celine e o Bradley é o nome do garoto. Vou dizer pra vocês que assim, eu demorei muito pra eu entrar no livro e realmente sentir que eu tava gostando e aproveitando a leitura. Talia Hibbert é uma das minhas autoras preferidas, eu já li quase todos os livros dela e normalmente eu gosto deles desde a primeira página, eu fico assim muito viciada e tenho que ler o livro inteiro em poucos dias. Esse eu me forcei a ler. Mas eu vou explicar qual que é o problema. Ele é um enemies to lovers, então é um de inimigos, eles foram pra namorados. E eu não sou muito desse tipo de livro, eu acho. Porque normalmente, na maioria das vezes, não tem um motivo concreto para as pessoas se odiarem logo no início do livro. E aí, assim, é 40% do livro só falando quanto a pessoa odeia a outra pessoa e não nos dizendo exatamente por quê. E aí, quando a gente finalmente descobre o porquê, nem parece um grande motivo, assim, sabe? Muito bobo. Então, esse aqui é o meu problema principal com esse tipo de livro e eu senti muito isso aqui. E não foi nem 40%, gente. Eu acho que foi 51, 52% do livro que eles realmente estavam se odiando e eu odiei a personagem principal, a Celine. Eu gostei muito do Bradley, eu achei ele um personagem muito bom, ele é um fofo, enquanto que a Celine, ela era muito chata. Mas, como todos os livros da Talia Hibbert, ela tem um motivo por trás dos personagens dela serem do jeito que eles são. Então, embora o motivo em si pra eles se odiarem me incomodou um pouco porque eu achei um pouco chato o início, ela é muito self-aware, ela entende por que ela é daquele jeito e ao longo do livro ela vai tentando mudar, entendeu? Enquanto que o Bradley também é assim. Então, depois eu fiquei muito interessada. Eu tava mais curiosa pra saber o que ia acontecer, quem que ia ganhar ali a competiçãozinha que tinha. E se eles realmente iam ficar juntos, do que realmente, uau, gosto muito desses personagens. Eu gostei muito dele. Ela eu já achei meio chata. Mas valeu a pena a leitura. Eu terminei. Foi uma madrugada que eu terminei, porque esse meu cachorro aqui me acordou às 5 da manhã. E aí eu li. E aí, depois que eu terminei esses 2 livros, eu voltei pro livro que eu tava lendo, Fluent Forever, que é um livro sobre ser poliglota, sobre aprender línguas e dicas. E esse livro eu também comecei... Não, esse livro eu comecei em agosto. E eu ainda tô em 26%. Na verdade, eu li 24% quando eu tava no avião, voltando de uma viagem pra casa. E agora, ontem, eu tava lendo um pouco. Mas também fui pesquisar se tinha outros livros da Talia Hibbert que eu ainda não tinha lido, porque eu leio eles bem rápido. E eu tava pensando assim, pra eu chegar um pouco mais perto do número de livros que eu gostaria de ler esse ano, eu poderia tentar ler mais romance, porque esses são mais rápidos. E aí, eu peguei um outro dela. Eu não vou dizer nem qual que é, gente, que esse é muito bobo, mas e a capa é ridícula. Mas é um romance de Halloween. E como hoje é dia 30 de outubro, eu achei que talvez ia ser legal. Tem poucas páginas, 159 páginas, eu acho. Eu tô em 8% porque eu comecei ontem antes de dormir. Mas tomara que eu ainda termine amanhã, que vai ser Halloween. Não sei, foi mais por esse momento, assim. Mas então, gente, eu sinto que essa semana de leitura me ajudou muito. Fazer esse vídeo me ajudou muito a sentar e realmente ler e pensar em momentos do meu dia que eu podia ler mais. Eu queria muito terminar aqueles 2 livros realmente e ter terminado o filme. Ficou assim, sabe? Fiquei muito mais tranquila, até porque eu cheguei a 20 livros lidos esse ano. A minha meta era 50, então assim, tristeza comparado à minha meta, mas comparado a quantos livros eu li ano passado, que foram 30, na verdade eu não tô indo muito ruim. Também, sendo que eu li 17 desses livros na primeira metade do ano, né? Então eu cheguei a 20 livros em outubro. Eu não vou dizer que é ruim, eu sei que muitas pessoas leem menos que isso e tentam ler mais. Eu acho que eu só me coloquei uma meta muito não realística. Vai acabar que eu não vou alcançar. Eu sempre falo isso pros meus alunos, não crie uma meta assim gigante, vai aos poucos. Eu devia
devia ter ido pra 40, já que ano passado eu li 30, mas tudo bem. Eu vou fazer o meu máximo pra ler mais e de repente chegar a 30 no final desse ano. O meu tempo de tela diminuiu bastante, porque eu tenho outras coisas também que eu tô fazendo, além de focar mais na leitura. Então isso foi muito bom. Essa semana também foi super estressante, porque meu cachorro tá doente. Então, ter aquele livro que eu queria ler, que eu queria chegar até o final, que me ajudava a passar o tempo, e por exemplo, eu li durante a noite, foi muito bom também. E me distraiu. Então hoje eu tô super animada pra continuar. E eu tô com uma vontade de fazer aquela maratona de leitura de 24 horas. Quem aí é do BookTube, ou seja, que assiste vídeos de livro aqui no YouTube, isso era algo muito comum que faziam, mas aí 2014, 2015 eu assistia vários e eu costumava fazer sozinha, eu não gravava, né? Eu não tinha um canal no YouTube. Então eu tava afim de fazer quando você lê por 24 horas, ou você tenta ler o máximo que você conseguir por 24 horas. Eu fiz uma vez que realmente foi muito, assim, very successful, e eu li assim, acho que 4 livros. Foi loucura. Eu não sei se eu tenho esse pique mais, porque eu era adolescente, sabe o que eu fiz? Então eu li uns livros um pouquinho mais curtos, mas eu ia gostar de fazer e ver o quanto que eu consigo, de repente, pegar livros que eu comecei e não terminei ainda e ver quantos que eu consigo terminar em 24 horas. O que vocês acham? Então, gente, me conta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se é interessante eu falar mais sobre livros aqui, porque eu falo um pouco de estudos, eu falo sobre Notion, eu faço esses vídeos em inglês pra vocês, mas eu também gosto muito de falar sobre livros, então se vocês gostarem, eu vou continuar falando. Então já dá o seu joinha pra mim e deixa o seu comentário, e eu te vejo no próximo. Bye, bye!